Está todo mundo participando. CENED. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene, diretor da Faculdade Refidim em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho um convite especial para fazer para você, para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, que é o maior evento de educação cristã do Brasil. Acontecerá na Igreja do Belenzinho, na cidade de São Paulo, de 13 a 16 de março do ano de 2025. Eu estarei lá também tratando de 2 assuntos nos fóruns. O primeiro dele é a influência das mídias sociais sobre a vida cristã e o outro é fazendo discípulos com vistas ao ministério cristão. Para se inscrever, você entra no site cened.com.br e com certeza você será muito abençoado. Eu espero você lá. Que Deus lhe abençoe. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Proteção contra a inveja. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. Estamos na lição 11, cujo título é Proteção contra a inveja. Vamos avançando para o final desse trimestre. O texto principal da lição desta semana se encontra em Provérbios capítulo 14, versículo 30. O texto diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O resumo da lição diz que o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Nós temos pelo menos 3 objetivos para atingir nesta lição. O primeiro deles é apresentar alguns conselhos contra a inveja, saber o que é o vício da inveja e depois mostrar como podemos nos proteger da inveja. A nossa lição está baseada em 2 capítulos, Provérbios 23, dos versículos 17 ao 21, e Provérbios 24, do 1 ao 2. O primeiro tópico, ele tem a proposta de focar sobre um conselho contra a inveja. Nós vamos perceber que tanto no capítulo 23, o autor de Provérbios dá um conselho para que o jovem não tenha inveja do pecador que vive em sua vida a prática do pecado. E no capítulo 24, ele propõe ao jovem hebreu que não tenha inveja daqueles que revelam ou manifestam a violência. É violento em sua natureza. E é muito interessante, com base nesses 2 conselhos, nós percebermos que eles contrapõem a uma vida de moderação e sabedoria que estamos estudando ao longo do livro de Provérbios. Então, quem vive na prática pecaminosa do pecado, vive uma vida desregrada. É exatamente, por exemplo, como o capítulo 23, ele mostra no versículo 17: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho do teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza,
e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Neste capítulo, no capítulo 13, o versículo 17 apresenta o conselho do sábio ao jovem para que ele não tenha inveja da prática do pecado. E o pecado aqui aparece de diversas maneiras, né? A prática do pecado, ele aparece quando há ausência do temor do Senhor, quando o valor do temor do Senhor não é cultivado, como vimos na lição passada. Ele aparece aqui também como a prática desenfreada de embebedar-se com vinho, a glotonaria, a falta de controle nos grandes banquetes, a sonolência. Então, você perceber uma vida em que não há o mínimo de autodomínio, o mínimo de moderação, o sábio está aconselhando: não tenha inveja, não deseje viver como essa pessoa vive. Da mesma maneira, o capítulo 24 é um conselho, como adiantamos, para aquele que pratica a violência. Ou melhor, em relação àquele que pratica a violência. Provérbios 24:1 diz: não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. É aquela forma de viver violenta, explosiva, onde o tipo de vida constituída no roubo, constituída nas extorsões seguidos de violência, acaba sendo característica daqueles até que são bem-sucedidos materialmente por causa da prática violenta. O texto bíblico está dizendo que devemos evitar o caminho de pessoas que possuem um estilo de vida violento, que só sabem causar a confusão, que só procuram a contenda e disputas. A violência se encontra em suas conversas. A perversidade é gerada no coração. Então, andar no caminho de pessoas assim é fazer uso da falta de bom senso, da irracionalidade, daquilo que não traz qualquer tipo de edificação. Então, para esse jovem, o autor, o sábio da palavra de Deus, ele está dizendo: ficai longe, esteja longe de pessoas assim. Portanto, o texto bíblico em classe nos dá dois conselhos, como vimos. Ficar longe da vida pecaminosa, não ter inveja da vida pecaminosa do pecador, bem como do homem violento, daquele que exala a violência. Pois bem, a inveja, ela também é um vício, como mencionamos logo no início desta lição. Poderíamos conceituar a inveja como o olhar mal. Essa ideia vem do latim, da palavra invidere, do latim. Isso significa dizer que a palavra remete à ideia de um olhar negativo, depreciativo em relação ao outro. No caso do texto de Provérbios, o autor está nos aconselhando a não ter inveja daquele que está praticando o mal, daquele que está ou na prática do pecado ou é um homem violento. Mas a inveja também pode despertar em nós um olhar mau para aquele que pratica o bem.
para aquele, por exemplo, que é bem-sucedido profissionalmente, que tem um bem que eu não tenho, a inveja, ela pode nascer desse olhar. Não por acaso que em Gênesis capítulo 3, dos versículos 8 a 14, nós temos um caso da inveja que gerou um ódio e, consequentemente, um homicídio. É o caso de Caim e Abel. Caim, ele teve um ressentimento no relacionamento com seu irmão. Brotou a inveja no seu coração e foi tão destrutivo esse vício, foi tão destrutivo na alma de Caim que o levou para a prática do mal. A inveja gerou o ódio e o ódio gerou o homicídio. Então, nessa perspectiva, a lição desta semana nos ensina e nos chama a atenção a cuidarmos desse vício. E qual é a maneira de nos conscientizarmos a respeito do perigo desse vício? É buscando o autoexame contra a inveja. Há vários textos no Novo Testamento que abordam a respeito da inveja, mostrando como uma obra da carne. Nós temos Gálatas 5, Romanos 13, 1 Pedro 2. E a carta de Tiago traz um alerta claro a respeito dessa obra da carne, nos convidando a fazer um exame de consciência em Tiago 3,14. É fazer aquele movimento de olhar, reconhecer dentro de nós quando nós começamos a desejar o que é do outro, a posição do outro, ou se o outro está fazendo sucesso, ou se o outro está bem-sucedido, se aquele meu olhar desenvolve algo que tem por trás da motivação não a alegria, não o bem, mas o vício da inveja. E precisamos fazer sempre um caminho de exame do nosso coração, do nosso pensamento, voltando àquela tríade que vimos no início do trimestre, do nosso pensamento, do nosso sentimento e do nosso desejo. É interessante que em Gênesis 3, em Gênesis 4, do 8 a 14, não é Gênesis 3, nós percebemos claramente que o Senhor, ele dá uma palavra para Caim. Ele pergunta a Caim: Caim, o pecado está diante de você, cabe você a dominá-lo. Ou seja, em outras palavras, cabe você, Caim, conscientizar-se do perigo que está diante de você. Ou seja, a inveja, como todo vício da carne, ela nasce dentro do nosso pensamento, desce para o nosso sentimento, está dentro de nós. Por isso que precisamos fazer esse autoexame, examinar o nosso coração diante de Deus e diante da palavra de Deus. De modo que a meditação na palavra de Deus, fazendo as perguntas certas, desperte em nós uma visão correta do que verdadeiramente se passa no nosso coração. Saber o que está alimentando o nosso pensamento, saber o que está alimentando o nosso sentimento, saber o que está alimentando o nosso desejo. Se nós estamos olhando para alguém com um olhar ambicioso ou com um olhar de Deus, gracioso, com um olhar de fato que glorifique o nome do Senhor. Essas são algumas armadilhas que sempre estarão diante de nós. E que, como servos de Deus, como pessoas que estão buscando a sabedoria do alto para viver melhor para Deus,
nós precisamos tomar muito cuidado e pedir a Deus que guarde o nosso coração. E ao mesmo tempo que peçamos a Deus que guarde o nosso coração, nós fazermos o nosso trabalho de examiná-lo. E esse trabalho quem precisa fazer sou eu, é você, são seus alunos. E de fato não é um trabalho fácil, né? Olhar para dentro de nós, diante da presença de Deus, e conhecer o que de verdade está dentro do nosso coração, não é um trabalho fácil, mas ao mesmo tempo é um exercício libertador. À luz da palavra de Deus, o que há de mal em mim vem à tona, e podemos nos arrepender dos nossos pecados e podemos buscar a restauração no Senhor, e o Senhor vai cultivando em nós o desejo de praticar as virtudes do alto, as virtudes de Deus. O terceiro tópico, ele aplica a lição no sentido de trazer algumas questões para que possamos estar protegidos contra a inveja. Em primeiro lugar, não deseje o estilo de vida pecaminoso. Esse é o conselho que Provérbios nos dá e que está ancorado no espírito do Novo Testamento. Não podemos desejar, não podemos ter inveja o estilo de vida pecaminoso. E para isso ser verdade em nossa vida, e de modo que nós não desejemos o que é injusto, o que é ímpio, é preciso cultivar no coração a justiça e a piedade na presença de Deus. Desejar a justiça, desejar a piedade, buscar o que é santo, buscar o que é justo, buscar o que é piedoso, fazer com que tenhamos o prazer de praticar o bem, a justiça e a piedade na vida, e ao mesmo tempo desprezar a maldade, desprezar a injustiça e desprezar a impiedade. É quando, mais uma vez, a nossa vitória contra esse vício da inveja passa pelo cultivo dos valores que são eternos, pela vivência dos valores que são eternos. E esse cultivo não pode ser desassociado por uma vida na presença do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e estar cheio do Espírito Santo tem a ver também com estar desenvolvendo o fruto do Espírito, como nós falamos já lá na primeira lição. É impossível colocar em prática a sabedoria de Provérbios e a sabedoria que vem do alto, se não for pela operação do Espírito Santo, pelo trabalho do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos controla e é Ele quem nos dirige. Por isso que precisamos estar rendido a Ele a todo o tempo. Não deseje também um estilo de vida violento. A violência precisa passar de nós. Nós estamos imersos, os jovens estão imersos no contexto de várias ideologias e filosofias que cultivam a violência, que cultiva a propagação contra outras pessoas, o destratar, o em nome de se posicionar, você maltratar o outro, ou você simplesmente fazer com que, ou tentar convencer o outro pela elevação da voz, pela gritaria, pela contenda, pela confusão. Simplesmente isso não é coisa de cristão. As ideias propagadas pelos atuais produtores de cultura, né,
elas não têm lastro na ética e no valor cristãos. Então, por isso que nós não podemos deixar nos render por produções, filosofias, ideologias que exageram no nosso emocional, que são apelativas, que são violentas. Isso não é para nós. A palavra de Deus nos mostra que nada justifica um perfil de desrespeito, um perfil de desrespeito em nossa família, em nossa igreja local, o local onde nós estamos inseridos, né? O cristão foi chamado para levar a paz, o cristão foi chamado para levar o bom senso, o cristão foi chamado para trazer a paz que excede todo o entendimento. O cristão foi chamado para trazer a palavra branda. O cristão foi chamado para acalmar os ânimos. E não somos nós que podemos ser a causa de qualquer violência. Então, é um conselho muito claro à luz do que nós estamos estudando nesta lição. Finalmente, que cultivemos um coração sábio. Um coração que cultiva a sabedoria é um coração que não deseja o caminho descontrolado e dos prazeres da vida pecaminosa. Ele se alegra, se realiza em viver a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Há prazer numa vida que busca a presença de Deus. Um coração sábio não sente inveja de qualquer pessoa que viva o caráter da violência. Ele prefere, ele deseja viver a paz, buscar a paz, viver o amor e viver a presença plena do Espírito Santo na vida. Que desta forma nós possamos cultivar em nós. Você estimule o seu aluno a cultivar no coração dele essa prática tão gloriosa de proteger o coração contra o vício deletério da inveja. E nesse sentido, a vida dele terá saúde, o corpo dele será são, a nossa vida terá saúde, nossos corpos serão sãos para a glória de Deus. Que neste final de semana você tenha uma aula de escola dominical abençoada, incentivando o seu aluno, a sua aluna, a se proteger contra o vício da inveja. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.